Em 1994, apareceu uma estatística, um número que quase todo mundo ignorou. E esse número levou a uma decisão que, na época, parecia completamente racional. Só que essa decisão não só mudou o comércio para sempre, como também criou uma das empresas mais valiosas da história. Essa é a história de como tudo começou. Pois é, tudo começou com um número. Um número que mostrava um crescimento tão explosivo que ignorá-lo parecia impossível. Mas, acredite, quase todo mundo ignorou. A decisão de agir com base nesse dado foi o que deu início a essa jornada inacreditável. Vamos tentar imaginar a cena. A pessoa está no topo do mercado financeiro, lá em Nova York. Salário altíssimo, prestígio, um futuro que parecia totalmente estável e previsível. Era exatamente essa a vida que Jeff Bezos tinha. Ele largou tudo, absolutamente tudo. Não para abrir uma loja chique num shopping, não. Foi para vender livros pela internet, trabalhando numa garagem simples. O contraste é enorme, né? Parece até loucura. Hoje, aquela empresa de garagem é a Amazon. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: esse sucesso todo não foi um golpe de sorte, de jeito nenhum. Foi o resultado de escolhas muito deliberadas e de uma visão de longo prazo, assim, implacável. E aqui está o número que mudou tudo. Enquanto a maioria das pessoas não estava nem aí, Bezos viu que o uso da internet crescia 2.300% ao ano. Ele não estava pensando no próximo bônus trimestral, ele estava pensando na próxima década. Agora, para tomar uma decisão desse tamanho, era preciso uma ferramenta mental muito poderosa. E para superar o medo de deixar para trás uma carreira tão estável, Bezos desenvolveu o que ele mesmo chamou de modelo de minimização do arrependimento. A questão central era até que bem simples. Ele se projetou lá no futuro e se perguntou: ok, quando eu tiver 80 anos, do que eu vou me arrepender mais? De ter tentado e talvez ter falhado, ou de nunca ter sequer tentado? A resposta para ele era óbvia. E essa clareza transformou uma decisão que parecia dificílima em algo simples. Bom, com a decisão tomada, começou a fase seguinte, uma fase focada numa estratégia que deixou todo mundo confuso: priorizar o crescimento em vez do lucro imediato. A escolha de começar com livros não teve nada de sentimental, foi puramente estratégica. Pensa só, existiam milhões de títulos, algo que nenhuma loja física conseguiria estocar, e a logística para enviar era comparativamente mais simples. Era o ponto de entrada perfeito. E aqui está o pulo do gato. A Amazon nunca foi sobre ser só uma livraria. Os livros foram apenas o primeiro passo. A visão maior, desde o comecinho, era construir toda a infraestrutura para se tornar a loja de tudo. Isso, claro, criou um conflito gigantesco. Wall Street queria ver lucros a cada 3 meses. A Amazon, por outro lado, jogava um jogo completamente diferente. Cada dólar que entrava era reinvestido para construir as bases do futuro, mesmo que isso significasse operar no vermelho por anos e anos. E essa frase do Bezos resume perfeitamente a mentalidade necessária. Para aguentar anos de críticas, de manchetes dizendo que a empresa ia quebrar, era preciso ter uma convicção inabalável e um jeito de pensar totalmente diferente do resto do mercado. Isso nos leva ao pilar central de toda a filosofia da Amazon, o motor que guiou cada investimento e que, no fim, criou a vantagem competitiva duradoura que eles têm. Essa distinção aqui é fundamental. A maioria das empresas foca em como a gente extrai mais valor do cliente. A Amazon inverteu completamente essa lógica. A pergunta obsessiva era como a gente entrega mais valor para o cliente. E isso significava preços mais baixos, frete mais rápido, uma experiência mais fácil, mesmo que doesse no bolso no curto prazo. Cada um desses benefícios custava dinheiro no imediato, claro, mas o resultado foi uma lealdade profunda. O cliente voltava e voltava de novo porque a proposta de valor era simplesmente imbatível. Agora, vamos falar de algo bem surpreendente, sobre de onde vem o verdadeiro poder financeiro da empresa. E olha, não é de onde a maioria das pessoas pensa. Então, qual seria a resposta? Se a gente pensar em tudo que a Amazon faz, de onde vem a maior parte do lucro dela? A resposta não é o e-commerce. Pois é, apesar de ser a parte mais conhecida da empresa, não é ela o motor do lucro. A verdadeira potência é a AWS, a Amazon Web Services, a divisão de computação em nuvem da empresa. E o mais genial da AWS é a sua origem. A Amazon cresceu tanto, mas tanto, que teve que construir uma infraestrutura de tecnologia interna gigantesca só para conseguir funcionar. Aí eles tiveram uma sacada brilhante. Se gerenciar essa infraestrutura é um problemão para eles, deve ser um problema para quase todas as outras empresas.
Eles pegaram o que era um custo interno enorme e transformaram num produto global, basicamente alugando a sua capacidade de computação para o mundo todo. Isso é uma mentalidade de construtor, não apenas de vendedor. No final das contas, toda essa história se resume a uma lição essencial, uma que se aplica muito além do mundo dos negócios. O ponto crucial é este. O sucesso da Amazon não veio de uma única ideia brilhante. Veio de uma série de decisões difíceis e impopulares que foram tomadas de forma consistente por décadas. Aguentar as críticas, reinvestir tudo, focar sempre no longo prazo. A riqueza não era o objetivo final, era a consequência do impacto que foi gerado. E isso nos deixa com uma pergunta final, a mesma pergunta que guiou aquela decisão lá em 1994. No fim, essa história não é sobre tecnologia ou livros, é sobre escolhas. Ao olhar para trás, o que define um legado? As desculpas bem elaboradas para não ter agido ou as decisões corajosas que foram tomadas?